Vamos orar ao Senhor. Nosso Pai e nosso Deus, mais uma vez te dissemos obrigado pela esta noite maravilhosa. Oh nosso Pai, Tu permitiste que, oh Deus, te podemos presenciar neste lugar. Senhor bem amado, sabemos que, oh Deus, há tantos lugares melhores, mas, oh Deus, se viemos neste lugar, porque temos a revelação segundo o qual, neste lugar que Tu fala nas nossas almas. Oh Deus Santo, viemos, oh Pai, carregado, viemos com problema, viemos, oh Deus, com muitas coisas, mas sabemos que a única pessoa que pode nos dar a solução é somente Tu. É por isso, nosso Pai, viemos mesmo descarregar tudo isso pela fé ao pé da cruz, sabendo que lá na cruz, oh Deus, Tu disseste que vai realmente nos aliviar. Pai Santo, alivia cada um de nós do seu problema, das suas cargas e de muitas coisas e dá-nos uma solução adequada, ó Pai. Obrigado, Pai Santo, pela Tua presença. Obrigado, Pai Santo, pelo sangue que foi derramado lá na cruz. Obrigado, Deus Santo, para poder nos juntar neste lugar, porque sabemos, ó Pai, como a palavra diz, onde se reunirá dois ou três, Tu estarás no meio dele. É por isso somos convencidos que realmente vais nos falar e, ó Pai, o seu povo vai sair aqui abençoado. Pai, mais uma vez, abençoa a porção da Escritura que vamos ler e deixa que, ó Deus Santo, que a Tua palavra seja vivificada em nós. Entregamos tudo na Tua santa mão, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que pedimos assim pela fé. Amém. E rapidamente vamos pegar as nossas Bíblias. Iremos no livro de Efésios, Epístola de Efésios, capítulo 6. Podemos iniciar a versículo 10. É uma escritura bem conhecida. Estou sempre a continuar sobre como ter a vitória sobre os espíritos satânicos, mas hoje o subtítulo é mesmo se preparando para a batalha. Amém? Então vamos ler. No demais, Efésios capítulo 6, versículo 10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas destes séculos, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firme. Estais, pois, firme, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Amém? Que o Senhor acrescenta a bênção na leitura da palavra. Pode assentar. E como eu falei,
domingo, hoje na realidade, como é uma noite de oração, é mais importante, antes de poder entrar na oração, de ter algo pelo qual que você deve, ou nós devemos realmente se entregar, se render e falar a Deus. Porque sabemos que a oração é uma das armas também fortíssimas que Deus colocou na mão da igreja. Então, antes de entrar nisto, como falei domingo, você se lembra que realmente os espíritos, na realidade, são os atormentadores. Então, nós não podemos enfrentar os espíritos se nós não somos preparados. Na realidade, um espírito, deixa-me te dizer uma coisa, o dia que tomou a decisão de seguir o Senhor, de receber, de aceitar o Senhor como o Senhor é Salvador, naquele mesmo dia, talvez naquela mesma noite, tu já tornasse, digamos assim, inimigo do diabo. E esta batalha que nós estamos dentro é uma batalha entre os bons e os maus. E esta batalha não iniciou aqui na terra, mas a batalha iniciou lá no céu. É por isso não tem possibilidade de poder, digamos assim, se afastar. Basta só a dizer, basta só no teu coração a tomar a decisão, quero servir Deus, quero mesmo me conformar na palavra de Deus. No mesmo momento, na mesma hora, você se tornou-se inimigo do diabo. E o diabo vai te combater. E a Bíblia diz, onde que nós acabamos de ler, que esta luta não é uma luta carnal, mas é uma luta espiritual. E sendo uma luta espiritual, devemos também usar a armadura que realmente é espiritual. Porque sem esta armadura, nós não podemos enfrentar nosso inimigo, que realmente é também um inimigo invisível ou espiritual. E não esqueça, o ser humano é parte física e parte espiritual. E podemos entrar no domínio espiritual para combater o diabo. Às vezes, muitas derrotas que acontecem na nossa vida é porque o cristão não quer penetrar na dimensão espiritual para lutar contra o diabo. É muito importante isso aí. Às vezes, para poder combater o diabo, você tem que ter algo pelo qual combater contra ele. Porque ele conhece muito bem o ser humano. Ele conhece muito bem como que... E Imabá disse o seguinte, que cada um de nós tem, digamos assim, um ponto fraco. Cada um de nós tem um ponto fraco. E tendo seres humanos, temos os pontos fracos, então, Imabá diz o seguinte, que devemos proteger este ponto fraco, porque o diabo tentará somente a nos atacar onde que está a nossa fraqueza. E às vezes muita gente, fraqueza dele é somente falar. Eles falam no momento que ele não deveria falar. Às vezes outras pessoas, o problema dele fica somente nas piadas. E aí, como o diabo te conhece muito bem, ele sabe que isso aí é teu ponto fraco, ele sempre vai continuar a te atacar naquele ponto fraco. E outras pessoas têm realmente o ponto fraco, como eu falei domingo, do espírito de fofoca. A coisa que se passou na casa de uma irmã ou de um irmão, até não aconteceu uma hora, a coisa já está no Brasil, lá no estado de Goiás.
ou às vezes no estado de Rio Grande do Sul. Somente a fofocar. Então, você tem que saber o teu ponto fraco para poder proteger esse ponto fraco é que o diabo não te atinge. Irmã Branham diz o seguinte, num certo momento na vida dele, ele era um pugilista, boxeiros. Então, aconteceu que ele tinha um bom técnico que ele treinava. E de jeito que o técnico lhe treinava, ele ganhou quase 15 ou 16 lutas sem perder. Porque ele tinha um bom técnico. E ele se rendeu a esse técnico para poder ser sujeitado, para ser submetido a ele e realmente cumprir segundo o técnico lhe falava. É aí que temos um grande problema na igreja. Muitos de nós não queremos ser submetidos no espírito. O grande técnico que conhece muito bem o diabo e todas as coisas que ele tem. E nosso grande técnico é Espírito Santo. E quando vamos se deixar a ser submetido pelo Espírito Santo, é daí realmente podemos enfrentar o diabo de tal maneira que vamos ter a vitória sobre ele. E Branham diz o seguinte na pregação, tomando toda a armadura de Deus, agradecer a Deus para o crente da Bíblia, porque eu tinha essa mensagem, mas em francês. Mas quando eu cheguei aqui, dei também uma olhada, eu vi que também são as datas diferentes. Aquele que tem de francês é a data de 7 de junho de 62. Esse aqui é de 1 de julho de 62. Então, agradecer a Deus de tal maneira que, porque eu estive a pensar, se Deus me permitisse me dar uma oportunidade, vou falar dessa coisa aqui. Amém? E quando encontrei essa mensagem em português, aí me facilitou a coisa. Amém? Estou dando mesmo glória a Deus. Ouve o que Irmã está a dizer aqui, é mais importante. Irmã diz o seguinte, onde que nós acabamos de ler, ele diz o seguinte, Paulo aqui na página 7, parágrafo 32, ele diz o seguinte, Paulo aqui está falando sobre o soldado se preparando para a batalha. Nós somos esse grande tema que eu estou a falar, como ter a vitória sobre o espírito satânico, mas o subtema é se preparar na batalha. Amém. Porque nós temos um inimigo, este inimigo conhece muito bem a nossa estratégia. Ele conhece muito bem o ser humano, até que ele conhece a palavra muito do que muita gente. Então, ele sabe como mesmo pegar um ser humano. Às vezes, quando ele chega, ele vai ver. E você sabe, há também os espíritos que controlam, pode ser, toda a nossa jornada. Os espíritos do diabo, que controlam toda a nossa jornada. Quando você sai, quando você está na escola, no colégio, quando você está na faculdade, na empresa, há um espírito que às vezes pode controlar a tua vida. E vai notar tudo e vão analisar, vão sentar e vão ver, mas como é que vamos fazer para derrubar tal irmã, para derrubar tal irmão? Ele estuda, e realmente é uma batalha séria. Não é uma coisa que está, digamos, não é uma coisa imaginativa. É uma coisa real. Imagina, por exemplo, você tinha um projeto, por exemplo, de comprar uma casa. E aconteceu. Quem, no meio dos irmãos, no meio talvez do membro da tua família, conversou, não, eu quero comprar uma casa. E dali, Mabã diz o seguinte, quando uma pessoa guarda muitas coisas no coração,
não procura a expandir isso, ou não procura a falar isso, então ele tem muita chance, ou ele tem muita possibilidade para que o diabo não lhe combata. Porque a coisa está mesmo selada no coração. Mas quando você fala, então o teu segredo já está divulgado. E daí os espíritos vão pegar e vão complicar de tal maneira que não vai conseguir mais comprar a casa. Bem amado, é uma batalha séria. Vou continuar a ler, mas vai dizer o seguinte. No parágrafo 32, um pouco embaixo, diz o seguinte. E Paulo, em Hebreus capítulo 12, fala disto como um corredor. Portanto, nós também, pois que estamos rodeando de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. Ele está falando ali sobre Olimpíadas ou talvez dos circos de Roma. E então, agora, ele está falando do homem armado indo para a batalha. E como ele tem que se preparar. Você sabe, pode ser um esportista, tem que, às vezes, digamos assim, deixar algumas coisas, comer alguns alimentos. Às vezes ele tem que deixar a comer muitos alimentos que tem, digamos assim, que tem muita gordura. Ele tem que deixar, às vezes, ele tem que se apartar mesmo da mulher para conquistar, digamos assim, a coroa que é realmente corruptível. Mas ele está se posar, ele se dê mesmo, ele trata duramente o corpo, porque ele sabe que não, ele vai entrar na luta, ele vai entrar na batalha. Então, ele tem que mesmo se preparar em consequência. Porque ele sabe, se não me preparei muito bem, então eu vou ser derrotado. Ele trata duramente o corpo, talvez de manhã muito cedo, ele acorda para poder fazer o exercício, o que seja a marcha. Por quê? Para guardar o fôlego. E Mabata quando a dizer, eu estava pensando esta tarde, sendo que nós estamos encerrando aqui neste arsenal hoje, eu gostaria de tomar como texto, tomando toda a armadura de Deus, ser equipado e preparado, porque nós não estamos lutando contra carne e sangue, mas contra Satanás, o inimigo de Deus, principado e potestades, e espírito maligno e maldade nos lugares celestiais. Estamos lutando para alcançar a marca daquele alto chamado. Nós estamos certamente em uma batalha. Bem amado, você não pode entrar na batalha, você não pode ter a vitória sobre os espíritos malignos sem ter uma preparação adequada. Vamos regressar um pouquinho, tomando mesmo as irmãs que vão entrar no casamento. Antes de entrar no casamento, ela tem que ser preparada. Às vezes, as moças lá em casa, a mamãe pode dizer, filha, faz tal coisa. E às vezes, as moças não conseguem, mas estou cansada. Ela ainda não sabe. É uma preparação futura. Que enquanto que ela ainda está menina, crescendo assim, pegando mesmo algumas coisas, lavando louça, preparando alimento, e tudo isso é realmente a preparação pela vida futura. E às vezes o problema que acontece muito nas igrejas hoje da mensagem, as moças que não foram preparadas pelo casamento. E quando chega no casamento, ela gosta do casamento. Ela às vezes, se eu posso dizer, adora o casamento. Mas quando chega no casamento, não tem, digamos assim, ela não está preparada para fazer tudo que é necessário para agradar o marido.
E daí o marido pode começar, às vezes, a deixar a mulher e começar a cobiçar ou mesmo a falar nas outras moças. Por quê? Porque a pessoa que foi realmente tinha a possibilidade de ter o marido em casa, ela não foi preparada. E daí o casamento vai ser realmente um grande estrago. Bem amado, não há um médico que pode ser médico sem passar pela preparação. E nós sabemos que, às vezes, é a parte teoria e também a parte prática. Às vezes, os médicos chegam mesmo no gabinete, ele pode estudar, mas tem que ter um tempo para aquilo que se chama mesmo estágio, para passar o momento de estágio. É da mesma forma, e Maban disse na pregação de demonologia, ele diz o seguinte: todas as coisas visíveis, todas as coisas naturais, tipifica as coisas espirituais. Então, é daí, para entrar nesta vida, de ter a vitória sobre o espírito maligno, então, somos chamados a ser preparados. Sem a preparação, eu, às vezes, quase, que seja lá na África, o dia que está mesmo, a igreja pode promulgar a oração, há pouca gente que chega na igreja. E na realidade, é o dia que muita gente deveria ter as grandes vitórias. Mas a pessoa não se dá conta disso. Estou cansado. Orar mais de 30 minutos, somente falar. Mas ouça uma coisa. Quando você está à frente do teu notebook, que seja na tua página de Facebook, às vezes você pode conversar toda noite. Conversando com os amigos, às vezes, que estão no Portugal, que estão nos outros estados, mas você pode conversar 2, 3 horas, mesmo às vezes até amanhecer. Mas para ter o tempo com Deus, isso aí dói. E o diabo conhece muito bem. Como o ser humano é realmente, ele gosta as coisas que lhe agrada, então ele vai mesmo te fazer tipo uma pressão. Não, orar ao Senhor é muito cansativo. É daí que você está a perder a tua vitória. E você vai vir incomodar o pastor, o servo de Deus aqui. Pastor, obra para mim, obra para minha filha, obra para o meu filho. Minha empresa não está andando bem. Enquanto que tu tens também a arma na mão. Bem amado, isso aí a igreja tem que enxergar, tem que ter esta visão muito grandíssima das coisas de Deus. Se a igreja fica mesmo, digamos assim, a se conformar, não, vamos indo na igreja, são os mesmos cânticos que nós conhecemos. E Maban diz o seguinte: um adorador não é um ser que chega na igreja e começa pensando, são mesmo os mesmos cânticos. Não, ele entra no fogo de ação. Ele começa mesmo é um cântico antigo, ele vai dizer que não, este cântico, na realidade, eu vou adorar, vou obedecer, vou glorificar meu Deus. E Maban disse, se mesmo os jovens estão a se namorar, e que acontece, um jovem começa a dizer, esse irmão também, quando chega em casa sempre conversa, estou cansado. E aí não tem mais amor. É melhor de dizer que não. Para mim não adianta. Você pode ficar no teu lado. Mas se há realmente amor dentro, você vai mesmo, o teu coração vai queimar, vai ver que que hora que ele vai chegar. Porque é o tempo de conversa, é o tempo de comunhão. É do mesmo jeito que os crentes deveriam ser. Que quando falam que devemos ir na igreja, ele está contente de saber mesmo que não, estou indo mais alcançar as grandes vitórias na minha vida.
Então, nesta batalha, somos na realidade para poder, digamos assim, ter a vitória sobre todo o espírito do diabo. Há certo espírito que pode bloquear a tua saúde. E também há espírito que bloqueia, digamos assim, as igrejas, o terreno das igrejas. Por isso, quando compra um terreno da igreja, o servo de Deus tem que chegar lá e ter possessão daquela terra. Porque você não sabe, às vezes, nas terras ou nos terrenos, tem os espíritos. Se você chega naquela terra e realmente uma terra estranha, você não sabia como não ter a visão espiritual das coisas, então, vamos somente edificar uma igreja aqui e prontos. Quando você edifica uma igreja, você está vendo que a igreja não está progredindo. Por quê? Não tinha mesmo a possessão. E Deus deu a Josué essa promessa. Onde que teus pés vai mesmo andar, eu te darei aquele lugar. Amém. É do mesmo jeito quando você compra uma coisa, que seja uma, digamos assim, um lote da terra, chega aí e começa mesmo a dizer que esta terra me pertence. E todo espírito maligno que está ao redor desta terra, eu expulso o espírito em nome de Jesus. E você vai ver como que a vitória vai entrar. E as casas, muitas casas, às vezes, os problemas que nós temos, estou a me lembrar uma vez, no tempo de Branham, havia um irmão que foi dormir num quarto de hotel. E naquele quarto de hotel, dormia também um outro irmão que acreditava que William Branham é Deus. Ele dormia naquele quarto, mas quando amanheceu, o mesmo espírito pegou o irmão, começou também a falar que irmão Branham é Deus. Mas o sorte do irmão, quando chegou ao lado do irmão Branham, então, pelo discernimento, irmão Branham falou que você dormiu num quarto onde que alguém me considera como Jesus Cristo. Bem amado, há muitas casas, muitos lugares, aquele que paga mais ou menos aluguel. É mais importante, quando você se desloca, que vai começar a habitar numa outra casa, então quando chega naquela casa, você tem que mesmo expulsar toda a influência satânica que estava naquela casa. Porque às vezes os problemas que você vai enfrentar serão os problemas que são realmente que eles deixaram isso aí. Você já ouviu falar daquilo que se chama mesmo as casas assombradas? São as coisas que são reais. São as coisas que acontecem. Às vezes você dorme, um assombramento que você não consegue mesmo. Mas o que é que se passa nesta casa? E quando você fica aí, então, não deixa a tua vitória para ser derrubada. Tinha somente toda a tua vitória na tua mão. Porque para ter a vitória, devemos ser preparados. Sem a preparação é difícil. Sem a preparação é impossível. Se podemos dar uma olhada no exército que são mesmo dos estados, você vai notar que não há um governo que pode mesmo admitir um soldado incapaz de ir na frente da guerra. Às vezes, quando um soldado está mesmo admitido, digamos assim, no exército, ele tem que fazer, digamos assim, treinamento. Ele tem que passar nos momentos de treinamento. Ele tem que mesmo, digamos assim, às vezes vão colocar mochila nele e colocar, que seja, digamos assim, areia. É uma arma que pesa talvez 10 ou 5 quilos. Ele tem que andar com talvez um galão, assim, um bidão de água. Às vezes 4 ou 5 litros, durante às vezes 40, 50 quilômetros a pé. Mas um soldado que vai dizer que não, eu não vou fazer isso aí.
ela não sabe. Esse tipo de treinamento vai lhe ajudar num momento de dia difícil. Quando ele pega a arma, quando ele talvez não consegue a beber água, ou talvez tem somente pouquíssima água para poupar essa água e caminhar talvez 20, 30 ou 50 quilômetros, isso vai lhe ajudar no momento da guerra. Olha o que Mabana está falando aqui, rapidamente, na mesma pregação, mas em francês, é o seguinte. Ele, na página 6, parágrafo 15, ele diz o seguinte: vous savez, je pense que c'était Lincoln qui avait une fois dit. Você sabe, eu penso que Lincoln uma vez falou: préparer la guerre en temps de paix, preparando a guerra no tempo de paz. Quando tudo está correndo bem, tem que se preparar. Às vezes lá em casa não há doença. Talvez lá em casa, realmente, a geladeira está cheia de alimento, muito bem. Talvez em casa, botijão de gás não falta, muito bem. Mas Imabana está a dizer que Lincoln, o presidente dos Estados Unidos, falava o seguinte: tem que se preparar na guerra enquanto que você está no tempo de paz. Bem amado, isso aí é a coisa mais importante. Quando uma nação entra em guerra, é como se falamos outro dia com o pastor, e a nação é forte mediante o seu exército. E a igreja é forte mediante o grande capitão, o Senhor Jesus Cristo. Mas o que adiantaria no exército de ter toda a armadura, mas não sabe usar esta armadura? O que adiantaria? E Mabana diz o seguinte: que seja na cura divina, você tem que se treinar pela cura divina. Não deixa somente o pastor, os ministros, o servo de Deus para poder mesmo impor as mãos sobre as vossas filhas, os vossos filhos, ou sobre os vossos problemas. Não, você tem que se treinar também. Quando tem problema, não incomoda ainda o servo de Deus. E Mabana disse, o apóstolo Paulo disse, que cada um tem que mesmo se exercer de saber se ele tem a fé. Quando você tem problema, então se ajoelha, comece agora a orar o Senhor até alcançar a vitória. E quando você vai ter a vitória, então mandará uma papelzinha aqui para dizer que Deus me concedeu a vitória. Bem amado, nós somos chamados a se preparar. Sem a preparação, não temos possibilidade de ter a vitória. E Imabana diz o seguinte, que os espíritos estão no mundo, e os espíritos, na realidade, entram nos pregadores. Oh, que coisa! Olha o que Imabana está dizendo na pregação, demologia. O espírito sedutor é o seguinte: página 76, parágrafo 70. É o seguinte: agora hoje tantas pessoas estão ouvindo, agora a escola dominical, eu gosto demais disto. Olha, tantas pessoas estão ouvindo a espírito sedutor ao invés de tomar a palavra de Deus. Espíritos, eles estão no mundo, eles são demônios e eles entram em lugares. Quer dizer, não tem como escapar. Os espíritos entram nos lugares. É lá no shopping, no supermercado, aí estão cheios dos espíritos. Na televisão não se fala até. Nas revistas não se fala até. Há muitos espíritos que são onde entram nos lugares até. E você sabe, às vezes a tua pessoa tem também os espíritos. Você se lembra da Maria Madalena?
ela tinha 7 demônios, mas presenciou onde estava Jesus. Você também pode estar aqui na igreja, mas tem os demônios, mas quando Jesus está onde tu está, ele te dará vitória. Mediante acreditar o poder da libertação que ele pode conceder na tua vida. É a dizer, os espíritos entram em lugar e se metem entre os homens, ministros. Bem amado, é por isso que meu Branham falava uma vez, fiquei mesmo a me coçar a cabeça, mas por que meu Branham falou isso? Ela disse que ela se sentia bem quando estava no meio dos feiticeiros, que quando ele estava no meio dos ministros. Me cocei a cabeça. Mas como que meu Branham falou isso? Ela disse o seguinte, os feiticeiros, quando eles vão mesmo ver o poder de Deus, vão realmente acreditar na palavra. Mas os ministros vão pegar a palavra e dar um outro sentido e matar o povo. Oh, meu amado, os espíritos entram nos ministros. E Mabanam diz o seguinte, nesta batalha você tem que saber, na realidade, tu não sabes quem é quem. A pessoa que está no teu lado, você não conhece na realidade aquele que ele é. Os teus vizinhos, na realidade, você não conhece o que eles são. Os amigos que você está a adicionar no Facebook, você não conhece o estado de alma de cada amigo ou amiga. E nesta batalha, sempre tem os espiões que estão somente a querer controlar a tua vida. Quer ver, às vezes o diabo manda seus espiões até na igreja. E ela pode mesmo aceitar o Senhor, se fazer batizado em nome de Jesus Cristo. E ele vai ser uma pessoa no meio da igreja. E podemos dizer que é a irmã, é o irmão. Mas na realidade, um espião do diabo que enviou para saber qual é o tipo de pregação que a igreja está a pregar. Às vezes, você já notou isso no meio dos irmãos. Você vai fazer negócio com um irmão, mas você vai assustar o irmão a te burlar. Ou a usar, digamos assim, a ser mal perante ti. Há muitos espiões. E Mabá diz o seguinte, pouco importa as relações que os Estados Unidos têm com a Inglaterra, mas de qualquer forma, lá na Inglaterra, tem os espiões dos Estados Unidos. Pouco importa como que nós podemos pregar a palavra de Deus. Você tem que colocar isso não somente na mente, mas no coração. O diabo manda também os seus espiões aqui na igreja. É por isso a igreja, cada um de nós é chamado a vigiar. Porque você não sabe quem é quem. Porque a realidade, aquilo que eu posso dizer, o estado de alma de alguém, somente Deus que conhece, ou talvez Ele pode te dar a revelação daquela pessoa. Você sabe, na África, muitas famílias foram destruídas devido à situação da feitiçaria. O pastor já viajou na África, ele conhece muitas coisas disso aí. Eu tenho um amigo, vou contar isso aí. Tem uma criança. Então, é um bom cristão, esse amigo. Então, o filho dele se envolveu na realidade da bruxaria. Então, somente um papel como esse de caderno assim, ele pegou o papel, cortou, bem no que, na lâmina, cortou muito bem, e cavou uma coisa aí. Quando ele cavou, pegou os papéis inteiro, colocou no buraco e ele tapou. Mas o que ele estava a fazer?
Vou explicar. Ele pegava o dinheiro do pai e colocava no mundo espiritual. E o pai, no momento, foi comprar, digamos assim, como Angola tem muito petróleo, ele foi comprar gasolina e gasóleo lá em Angola. No regresso, o pai veio e levou mercadoria numa empresa para vender. Mas quando ele colocou mercadoria na empresa, e daí o dinheiro nunca saiu até hoje. Mas o irmão começou a dizer, mas o que se passa? E até que chegou um dia, o filho disse que não, pai, se você está passando este momento, porque eu livrei teu dinheiro no mundo espiritual. Vocês estão vendo a maldade? Um dia, irmã Branham chegou num certo lugar, eu acho que na Alemanha. Ela estava mesmo em plena campanha de evangelização. E lá, a pessoa sentada aí, havia também os feiticeiros que invocavam o diabo para derrubar a tenda onde a irmã Branham pregava. Ele falava, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Uau! E invocavam a chuva e tempestade. Mas um homem que estava andando com um anjo de Deus, mas ele foi atacado. Bem amado, imagina só os pobres homens como nós, somente a graça que nos guarda. Essa batalha foi cara a cara. William Branham e também os homens do diabo. É por isso que falei que nós somos chamados a ser preparados. Sem a preparação, bem amado, nós não podemos ter a vitória. É por isso, quando ele viu aquilo, ele falou no intérprete, não interpreta isso aí. Ele viu lá na sala onde havia os homens do diabo. Ele disse que os homens do diabo vieram aqui para mesmo mexer no sobrenatural de Deus. Como vocês vieram aqui, vão mesmo vos arrumar aqui com problema. O que aconteceu? Alguns homens, entre eles, ficaram mesmo aleijados. No mesmo momento. Bem amado, esta batalha pode ter também, às vezes, as doenças que o servo de Deus tem. Às vezes, o problema que está na tua família não é problema, às vezes, a incompetência disso ou daquilo, mas são as coisas envolvidas diretamente no mundo espiritual. E como são as coisas envolvidas no mundo espiritual, então, sendo cristão, devemos entrar naquele mundo para batalhar contra os demônios. E você não pode batalhar contra os demônios se você não está preparado e não está vestido. Porque você sabe, cada exército tem que mesmo dar aquilo que é melhor para os seus soldados. Cada exército tem que mesmo se preocupar sobre os seus soldados. É do mesmo jeito, nosso Deus, sabendo que nós seremos o exército dele, então ele não nos deixou, ele enviou a arma potente para poder enfrentar o diabo. E esta arma é a palavra de Deus. Bem amado, às vezes acontece na nossa vida, a pessoa que você está dando muita importância, às vezes, e ele que está realmente a derrubar a sua vida. Porque hoje em dia, às vezes, a civilização tapa muito a realidade dos espíritos na vida das pessoas. Você sabe que uma vez, irmã Branham, na África do Sul, foi atacado pelo feiticeiro para ele começar mesmo a gritar como cão. Irmã Branham, o profeta da era. Bem amado, você pensa que a vida cristã é somente assim? Não.
pega carro, chega na igreja, ouve um bom sermão e depois volta, meu filho, minha filha, tudo bem? Não, é uma luta contínua. E esta luta vai acabar somente quando seremos arrebatados. É por isso, nos momentos, nas ocasiões de chegar na igreja e de orar ao Senhor, é aí que nós devemos realmente se dedicar a Deus e para poder ter a vitória. E rapidamente, para acabar, Imaba diz o seguinte, eu acho que o tempo já chegou, Imaba diz o seguinte, na página 81 de Espírito Sedutor, ele diz o seguinte, como um bebezinho, notei meu bebezinho ali atrás, sua mãe tentando colocar nele seu casaquinho esta manhã. Ela queria colocar seu bracinho na manga. Não conseguia colocar seu braço ali dentro. Ela não sabe como. Tem de se guiar seu bracinho. Ela quer colocar seu braço ali dentro, porém, só fica errando o lugar. Ela nunca chega até a manga. Ela sabe que não está na manga. E você também sabe que não está correto com Deus quando ainda anda caluniando, mentindo e fazendo todas essas coisas. Você não pode estar correto com Deus. Não me importa a quantas igrejas você pertence, até que sua alma torne-se convertida. Quando a sua alma está convertida, é naquele momento que você está vestido de toda a armadura de Deus. É quando que uma alma é convertida. E a Bíblia diz o seguinte, apóstolo Pedro, bem que ele expulsou o demônio, mas ainda não estava convertida. A conversão se envolve com o novo nascimento e batismo do Espírito Santo na alma. E quando Pedro recebeu esse Espírito Santo, e naquele momento ele foi convertido. E no momento aí, ele podia enfrentar todas as classes de demônio e ter vitória. Bem amado, para ter a vitória, a única coisa a fazer é não tem 4 caminhos, não tem 5, somente um caminho, Jesus Cristo, pelo batismo do Espírito Santo na tua alma. É por isso, esta noite, todos os espíritos que está perturbando a tua vida, para ter a vitória sobre esse espírito, na realidade, tem que sinceramente se revestir dessa roupa, desse vestido que foi dado. Você sabe, quando o pai de José, ele entregou uma roupa que tinha mesmo muitas cores. É por isso que José era um homem sucedido. Tinha um vestido de muitas cores. E Mabá diz o seguinte, esse vestido é o vestido que o diabo vai reconhecer para que um cristão tenha a vitória. E no capítulo que nós lemos domingo, Mabá diz o seguinte, quando um demônio sai no coração, no corpo, em qualquer porta da sua vida, em qualquer área da tua vida, a coisa mais importante é de poder colocar aí Deus onde o demônio ocupava. Se Deus não entrou naquele lugar, então você será derrubado. É por isso, esta noite, eu convido a cada um de vocês, no momento de oração, você conhece teus fracassos, você conhece o teu ponto fraco, você conhece onde que tu realmente anda a cair, você conhece realmente onde, se você tem uma pessoa bem sucedida na vida, se as coisas estão andando bem, você conhece muito bem realmente o estado da tua alma. Nesta noite, que cada um de nós de poder se entregar e realmente se abandonar na mão do Senhor. Que o Senhor vos abençoe.